Então você tem a produção de fotografias de população negra e indígena, e não só no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo, mas no Brasil é particularmente importante. E essa produção desses cartões postais vai nos dar hoje muitas fontes para a história das maneiras de se vestir, de africanos e africanas, sobretudo africanas, e as mulheres, né? De maneiras, enfim, de significar o seu pertencimento. Esse casal aí de libertos, em São Paulo, esse casal ele está tipicamente vestido ao ocidental. Mas a gente tem muitas imagens em que africanos e africanas buscam referências nas suas histórias de vestuário para poder aparecer nessas imagens. Existe, então, é claro que um olhar, eu vou botar esse nome, tá? Colonizador, que produz essas imagens. Tá? Quem tira o fotógrafo, quem tira essa foto, quem bota eles posando, então, nada é inocente. Porém, tem também, e nós podemos perceber, se olhamos os conjuntos de imagens, também um espaço de afirmação em que essas mulheres, esses homens, vão se colocar à frente à imagem com seu modo de trajar próprio, com sua maneira de ver. Então, por exemplo, a gente tem muitas imagens de mulheres libertas africanas com o pano de acosta cruzado à frente, os balandandãs, a sua bata de recorte largo. E o que era isso, gente? Ela não era a forma como as senhoras brancas se vestiam, era a forma como elas próprias se afrontavam. O que é importante a gente ver? A gente tem uma população liberta no Brasil que não só quer significar que ela está com uma situação melhor, ver o guarda-chuva na mão, são vários detalhes nessa imagem, o chapéu, o bom calçado, né? O quadro de fundo, todo, ou seja, tem um conjunto a pasta, né, embaixo do braço, tem um conjunto de elementos nessa foto que é para mostrar o status, né? Então você tem libertos nessa situação, são mínimos, poucos, mas esses grupos, eles já demonstram que há esses caminhos quase sempre duramente construídos, quase sempre, para não dizer sempre, porque o quase é um quase pequenininho. Os estudos sobre a alforria no Brasil, tem muita gente que estudou isso, dão conta de que a maioria das alforrias, elas eram obtidas, né, por trabalho. Que se dizia por favor, mas na verdade era por trabalho. Então era serviços prestados. Você pode imaginar, aquela pessoa se matou a vida toda e aí teve o trabalho. Ou uma criança, que muitas vezes era uma criança, quando não era fruto de uma violência, né, de uma relação sexual violenta, que era libertada na pia, era fruto de todo um trabalho de exploração da mãe e que era libertada na pia, que a gente dizia, era no batismo, para poder alcançar esse espaço. Então as alforrias, em resumo, né, elas eram resultantes do trabalho das pessoas. Né? Trabalho direto ou do trabalho que essas pessoas tinham de fazer conhecer que sua alforria era importante. Isso contrapõe um pouco a ideia de que a alforria era uma maneira dos senhores criarem... Ser bonzinho. E mais do que ser bonzinho, é isso também, mas é também maneira deles manterem uma certa... Apaziguar. Exatamente. Aí ele faz assim, olha, eu estou libertando 2 para um grupo de 20. Então, vocês fiquem bem bacanas, sejam bem comportados, que vocês podem ser os próximos 2. Então, você usa o exemplo, mas tudo isso, gente, resumindo, se a gente quiser sintetizar de uma forma bem, é trabalho, é esforço, é dureza. Então, você tem... então quem não conseguia alforria era quem não se esforçava, quem não trabalhava? Pelo amor, né, gente? Não. De jeito nenhum. Há circunstâncias muito próprias da concessão de alforria. A gente tem uma concessão de alforria majoritária para crianças e para mulheres, ainda que mulheres e crianças não fossem os grupos majoritários entre os escravizados. Né? Então a gente tem uma lógica nessa alforria que é muito evidenciada. A presença de alforria nas mulheres é algo muito importante, porque a mulher, sendo livre, ela vai produzir filhos livres. Vai poder produzir filhos livres. Isso é muito importante. Então, muitas vezes comprava a liberdade da sua mulher. Certamente. Porque era uma maneira de que os seus filhos, a sua descendência fosse constar. Olhando esse casal aí, a gente vê.
eles poderiam ser aqueles que retornavam. Tinham condição, amealharam o pecúlio. Quase sempre, amealhar esse pecúlio não era uma tarefa para um só, né, gente? Ainda falta muito para a gente entender essas redes de solidariedade, né? Mas, seguramente, as histórias dos libertos que voltaram são histórias coletivas. Isso também é interessante para iluminar esses tempos e os tempos nossos, né? As saídas são coletivas. Para aquelas situações extremas, né? De dor, de desgarçamento, elas também são coletivas. Evidentemente, você vai ter indivíduos que vão despontar aí nesse cenário, né? Os que se fizeram por si mesmos. Mas mesmo esses vão ter todo um entorno que vai contribuir para o seu sucesso. Assim. Aí a gente tem a Marcelina. A Marcelina é uma liberta. Tem uma explicação no artigo de onde eu retirei essa foto, mas que eu me recusei a colocar. Porque é eu sei que a gente, historiador, tem que ter, às vezes, estômago para ler essas coisas, mas diz assim, que ela era uma mucama cativa de um senhor fulano de tal, que, por seus favores sexuais, ela conseguiu ser bem-sucedida. Aí não dá. Aí eu não vou botar essa legenda. E eu botei a Marcelina. Marcelina, possivelmente, né, por esse difícil caminho dos relacionamentos, né, com o seu proprietário, obteve sim sua liberdade, e ela não vai ser a única nessa história. Mas chamar de favores é no mínimo desrespeitoso. Depois, se vocês quiserem, eu dou até a referência desse artigo que faz essa legenda que me causou espécie. E é um artigo acadêmico. Então, a gente tem a imagem da Marcelina. A Marcelina é uma dessas mulheres que podia ter voltado? Pode. Claro, há muitas mulheres que voltam sozinhas. Então, eu vou lá. Eu fiz um recorte na minha pesquisa que vai dos anos 1830 a 1870. Por que eu fiz esse recorte? Porque eu tinha informação que eram os anos com maior intensidade dos retornos. E aí, o que a gente observa? Eu fui ver quem eram as pessoas, né? No total, do Rio de Janeiro e Salvador, os portos mais ativos nessa história, a gente tem cerca de 3.500. 3.500 pessoas que retornam, registradas, tá? A subregistro e o registro, digamos assim, não computado deve ser bastante importante. Mas a gente tem um número pequeno de mulheres, né, que chega a 30% em alguns momentos. Mas o que é interessante nesse número pequeno? Porque desse grupo de mulheres que voltavam para a África, muitas voltavam sozinhas. Não iam com maridos ou companheiros. Algumas iam com agregados, com crianças, né? Algumas com filhos, mas as mulheres, quando iam, não iam casadas, em sua maioria. Eu me lembro quando eu falei isso lá na minha defesa de doutorado, há muito tempo atrás, um dos integrantes da banca falou, não, isso aqui está errado. Mulher não andava sozinha no século XIX para lugar nenhum. Eu falei, olha, tá lá, viu, gente? O que esse colega da banca estava me dizendo? Que ela estava escondendo alguém que era companheiro, que não nomearam o companheiro. Eu não sei, gente. Como há um estudo, vários, aliás, sobre a agência de mulheres africanas e filhas de africanas no século XIX, muito forte, né? Como no comércio, né? Enfim, nos serviços urbanos e etc., e que essas mulheres, elas são identificadas, né, pelos seus testamentos, inclusive, como pessoas que não declaram, pelo menos, ter um companheiro, eu me pergunto, por que não? Por que não voltariam sozinhos? E aí, para juntar alimentar a minha afirmação, porque, claro, eu olhei dados objetivos, digamos assim. Então, lá, vai, dona, né? Filomena Mina está voltando para a África e ela está indo sozinha. Mas o que a gente tem? A gente tem
a história da Dona Romana. Aí eu vou dar um pulo no tempo. 1900, tá? Um dos últimos grandes retornos para a África, grandes embarques. Se não me engano, se chamava Aliança o barco. Leva famílias do Brasil para a África. Entre essas famílias tem uma senhora, já mais velha, sua filha e sua neta, romana. Voltam para a região de Lagos, se estabelecem lá, e essa neta ela acaba se tornando uma pessoa importante na história local. 3 mulheres sozinhas, tá? Não era nem uma, não, 3. Avó, filha e neta. Vamos pular para os anos, final dos anos 50 do século XX, passados, né? 50 e tantos anos. Um diplomata brasileiro chamado Antônio Olinto vai visitar essa região. Visitar não, vai trabalhar na região. E ele, no início dos anos 60, na verdade, ele toma contato com Dona Romana, que vai procurá-lo como diplomata brasileiro na região de Lagos e diz: eu sou brasileiro. Eu voltei do Brasil com a minha avó, que tinha sido cativa, e minha mãe, em 1900, eles contam a história. E Dona Romana era uma liderança local, muito importante. E esse diplomata brasileiro, Antônio Olinto, se chamava, também escritor, foi da Academia Brasileira de Letras, fica encantado com a história de Dona Romana, vai atrás dos documentos, né? E ele escreve um romance, que é um romance lindo, premiadíssimo, traduzido a várias línguas, chama Casa da Água, que conta a história de retornados, e em especial a história dessa retornada. No romance ela não se chama Dona Romana, ele deu outro nome, né, para as pessoas, para as famílias, ela se chama Catarina, no romance. Chama Casa da Água, faz parte, aliás, de uma trilogia sobre essas comunidades ali, que é Casa da Água, O Rei de Queto e o Trono de Vidro. São os 3 livros do Antônio Olinto. O Casa da Água, para mim, é uma maravilha. É uma maravilha. Tem que ser lido. Mas, bom, Antônio Olinto, além de escrever a história, o romance, a partir da história de Dona Romana, ele vem para o Brasil, estamos falando do início dos anos 60, tá, gente? E antes do golpe. E aí ele vem e negocia uma visita da Dona Romana ao Brasil, porque a Dona Romana, né, que tinha saído com 11 anos, pouco menos, do Brasil, ela sonhava em voltar para o Brasil, ela tinha um Brasil imaginário no que a avó contava, que a mãe contava e que ela lembrava fragmentariamente. E ele organiza a vinda dela para o Brasil. Organiza a vinda dela para o Brasil, recebe patrocínio, consegue um espaço diplomático, né? Estamos lembrando aí, início dos anos 60, 1960, a independência dos vários países africanos, a importância da África crescendo no mundo, ocupando espaço nas Nações Unidas. Vamos dar um contexto grande para a gente, não é que a gente explique só por isso, mas para a gente entender que esse mundo também é feito dessas grandes relações. O governo do Brasil era o governo, se torna o governo Jango Goulart, onde, né, foi inicialmente Jânio Quadros e logo se torna Jango Goulart simpático a esses contatos terceiro-mundistas, ao dizer da época, né? Terceiro mundo é um conceito de época também. Então a gente tem esse estímulo. Dona Romana interessada em vir, Dona Romana vem ao Brasil. A visita dela, gente, ela tem uma cobertura jornalística para a visita dela. Sai nos principais jornais. E na revista O Cruzeiro, que era a revista top da época, né? É a revista mais lida, né, pela população letrada e tal, na classe média também. Dona Romana tem uma missa em homenagem a ela na igreja do Rosário São Benedito dos Homens Pretos. Curiosamente, Dona Romana, ela voltou para a Nigéria, ela era daquela região da África Ocidental, e a igreja do Rosário, a Irmandade do Rosário, é uma irmandade vinculada ao pessoal Angola, né? Mas essa África grande, que estamos tratando de uma África grande. Dona Romana dá uma entrevista no rádio, falando o português que ela ali, né, preservado nessa memória dela e no contato com a avó e com a mãe, porque ela chegou lá com 11 anos, estamos falando dos anos 50, né, quantos anos no local onde se falava o inglês ou o iorubá, né, de línguas cultas. Bem, o que eu quero contar com essa história? Dona Romana conta a história dela, da avó, da mãe e de outras mulheres. Então eu vou dizer assim para o cara que estava lá na minha banca. Abre o olho que essa história é mais
interessante do que você pode imaginar. E pode desmentir, ou seja, essas máximas. O que a gente tem com esses retornos, gente? Que formam essas comunidades? Primeiro, o conceito. O conceito é bom, né, gente? Alguns não eram africanos, eram brasileiros, filhos de africanos. Estão voltando? Ficou sempre essa pergunta, né? Primeiro, eu descobri que não eram todos brasileiros. Majoritariamente eram africanos de nascimento. Isso é importante. Estes processos de retorno no século XIX caracterizam-se por serem empreendidos por africanos, pessoas africanas de nascimento. No caso brasileiro. Parece, segundo eu tenho notícia de pesquisas, também de outras partes das Américas. Segundo, esse filho, e no caso da dona Romana, neto de brasileiros que volta, ele volta imbuído de uma África que é um local de origem. Né? Eu tive recentemente uma experiência muito interessante em termos disso. Claro que não dá para falar do tráfico transatlântico como um processo migratório. Eu fico arrepiada quando alguém me fala de migração. Não é migração, gente. Comércio escravista. Vamos lá. Mas a gente tem elementos que se relacionam aos processos migratórios, claro que assim, ali, tangencialmente, mas são importantes a gente lembrar. Então, num grupo de migrantes e descendentes de migrantes que eu conversei recentemente numa série de eventos que a decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ organizou sobre migrações e refúgio, aí umas pessoas que são filhas de imigrantes, netas de imigrantes, falaram, minha avó era portuguesa, sempre me contava histórias. Quando eu fui a Portugal, eu me senti voltando. Eu tive identidades locais, né? Eu me senti identificada como se eu estivesse voltando para casa de uma certa forma, em casa. Eu tenho uma enfim, e ali foram depoimentos nesse sentido. Então, se isso acontece com esse migrante, né, que voluntariamente, ainda que sob circunstâncias que podemos saber que nada são voluntárias hoje, também acontecia com os migrantes lá do 19, que não eram migrantes, mas os que voltavam até podem ser considerados migrantes sim, porque eles estão voltando voluntariamente, né, para essa África, seu local de origem. E eles vão construir essa ideia de que a África, essa região de procedência é um local de origem, mesmo não ter nascido lá. Então, há um geógrafo palestino chamado Sayad com Y e D mudo no final, que ele fala do retorno como um elemento constitutivo da condição do migrante. Então eu peguei essa ideia de retorno e falei, sim, é retorno, para começar. Majoritariamente africanos e dois, mesmo os não africanos, trabalhavam com essa ideia de retorno a uma África originária, né? Dois, os contextos, gente. O contexto é uma história interessante. Por quê? Tem um contexto internacional, esses retornos majoritários. A gente tem retornos pontuais no século XVIII, nas 3 primeiras décadas do século XIX, mas os grandes retornos são a partir de 1830. A gente tem um contexto internacional de combate ao tráfico atlântico de africanos escravizados, mais intenso, muito mais intenso. Os países europeus quase todos já aboliram o tráfico no início do século XIX. O Brasil vai demorar, vai fazer a lei de 1831, vai esticar a corda até 1850, Cuba vai demorar, mas você tem um movimento internacional de combate ao tráfico. Tem, isso é um contexto importante. Você tem novos interesses europeus em África, gente. Vamos lembrar uma coisa que eu sempre falo, o Dara já vai ouvir pela 18ª vez, né? Muita gente fala que a Inglaterra combateu o tráfico atlântico de africanos escravizados porque ela estava interessada em vender os produtos da segunda revolução industrial, criar um mercado consumidor. Gente, não, resposta errada. A gente aperta assim, né? Para quem escrever isso, Por quê, gente? Primeiro que o escravizado, ele não se torna um consumidor uma vez liberto, ou uma vez terminada a escravidão. Sabemos isso, gente. De produtos ingleses? Quais? Não tem dinheiro. E o emprego não era remunerado.
A transição, muitas vezes, é do trabalho cativo para o trabalho livre. O livre é ali, né? O cara fica na terra como meeiro, né? Passa a ter direito à terra para produzir e aí ele dá uma parte para o dono da terra. Ou seja, a transição para essas populações exploradas não se dá por um trabalho assalariado imediato. Gente, trabalho assalariado no campo, onde vivia a maioria da população que foi escravizada, só vai entrar no Brasil mesmo século XX, gente. E aí eu faço outra nota. Mesmo assim? Não, a gente estava vendo um documentário, tanto no Laboratório da Mônica mesmo, que eles têm essa noção, né? Que eles falam de Getúlio, assim, porque literalmente assim, eles só vão ter esse acordo de receber dinheiro, de poder se estabelecer com Getúlio Vargas, com a CLT. Então, assim, eles falam Getúlio que libertou a gente. Então, assim, ele fala Princesa Isabel, né? É muito interessante. Então, seu Manuel, que é um líder quilombola falecido, né? Um líder quilombola aqui da região da Serra de Valença, e ele fala, não, a princesa assinou a lei, mas quem deu a liberdade pra gente foi Getúlio Vargas quando veio a lei trabalhista. Porque o mundo da escravidão, gente, é o mundo do trabalho. A gente está falando de trabalhador. Então, a gente está falando desse universo. Isso tudo para dizer que o contexto internacional... Qual era o interesse inglês, então? Se não era criar um mercado consumidor, se aquele cativo não ia virar o consumidor do produto inglês. O interesse inglês, gente, era manter os africanos na África. Porque o novo interesse inglês era se estabelecer lá. Tanto que o que a gente vai... Se estabeleceram mesmo, né? Exatamente. O que a gente vai assistir no século XIX? A colonização. Conquista e colonização. Entendeu? Então esse era o novo interesse. Então eles querem os africanos lá. Não tinha mão de obra, a mão de obra foi toda... Eles estão querendo que eles fiquem lá para explorar. O esvaziamento com o tráfico, Exatamente. Né? Não só o esvaziamento, como... E é muito interessante ver que em alguns episódios de resistência armada à penetração, à conquista colonial no século XIX, a conquista europeia, vai ser empreendido por ex-traficantes de escravos. Parece paradoxal, né? O cara que vendia cativo vai empunhar a bandeira da defesa da terra. Mas é porque estava defendendo, porque primeiro eram os únicos grupos que tinham armamento para enfrentar naquele momento ali. E segundo, porque a presença dos ingleses, franceses, portugueses... Vai tirar a renda deles. Vai tirar a renda deles. Eles vão lá com o discurso e com a prática de finalizar o tráfico e vão fazer com que também esses africanos sejam ocupados nas fazendas, né, para plantar amendoim, algodão, para retirar marfim, para toda uma série de formas de exploração dessa mão de obra lá. Esses são os nossos interesses que patrocinam a campanha pelo fim do tráfico. Vamos deixar isso evidenciado. Evidentemente, não se explica só por isso. Senão a gente fica parecendo que está explicando a história da África pelo norte, né? Como diz a Chimamanda Adichie, outras histórias. Vamos contar outras histórias. E qual é a... Professora, só duas perguntas. Assim, se eu fosse fazer um contraponto atual, trazendo com uma experiência, eu daria a experiência de Mahatma Gandhi quando ele se contrapôs aos ingleses, aos produtos ingleses, e comprar esses produtos ingleses como uma questão de resistência cultural. Mas levando em consideração que, fazendo um outro contraponto em relação à capacidade desse... Porque não adianta você só ter o trabalhador ou o escravo. Esse escravo tem uma experiência de agricultura, ele já tem porque se você vai chegar em áreas que... para plantar, né? Você tem um mosquito lá que te devora. Você tem intempéries, questões geográficas, como você falou. Não basta só ter o chicote, né? Tem que ter outras coisas. E alguns negros e algumas negras, com certeza, porque por vir até de linhagens diferentes, né? Quer dizer, já vinha de filhos de reis. Até porque quem vendia os próprios negros eram os próprios negros, né? Por também interesses econômicos, ou então, de repente, por um outro contraponto. Não, vamos isolar esse pessoal. E, de repente, quando eles se deparam nesse retorno, né, na resistência a esse estrangeiro, que seria o colonizador na África ou em qualquer continente africano, porque a África é tão grande, né? Eu queria, assim, eu fiz esses dois contrapontos, aperta a tecla, né, do atual e do anterior, que eu acho que são duas vertentes, né? Quer dizer, você está no conceito de liberto e você está na relação de escravo, quer dizer, são duas... condição, mas também você tem a sua condição de se contrapor ao estrangeiro por alguma estratégia de guerra ou política? Também. Aí eu só vou fazer assim, com relação aqui aos negros que vendiam os outros negros, eu vou falar com você.
Sim, mas até a página 3, tá? A gente não vai, eu não vou entrar nessa discussão agora, mas é até a página 3. Ou seja, a gente tem uma participação africana, evidentemente, mas a gente tem outras questões para lidarmos nesse universo de discussão, que eu não vou me adentrar nele agora, mas temos isso sim. A gente tem, sim, comerciantes africanos, mais do que trabalhando a ideia de negro, né? Porque o que é o negro no século XIX? Eu estou lá naquele tempo. O negro no século XIX é uma categoria, primeiro que ela vai existir bem depois, como marca de cor. Você tem o cativo, que no Brasil, nas Américas, é chamado de preto. No Brasil é preto, não é negro. Até meados do século XIX é preto. É marca de cor. E aí vai ser pardo, às vezes, porque ele é filho de africanos, deixa de ser preto, passa a ser pardo. Ou, às vezes, é pardo porque ele virou liberto. Então, o cara que ganha liberdade, ele vira pardo na documentação. O mesmo cara. Ele era preto quando cativo, se torna pardo quando liberto. Então, a gente tem essa categoria aí. E tem a categoria dos africanos. Aí você tem soberanos, comerciantes, envolvidíssimos com o tráfico atlântico, comprando e vendendo gente. Claro que não acreditavam que aquelas pessoas que eles vendiam eram iguais a si próprios. Eram sociedades hierarquizadas algumas. Então, essas era o inimigo, era o vizinho que atacou, e com o tempo vai ser aquele que vai ser capturado e derrotado, para ser escravizado. Isso tudo é para a gente dizer assim, sim, africanos venderam africanos como cativos? Sim. Só que a gente tem que sempre matizar, porque fica parecendo que era uma relação de pura cumplicidade. Assim, meu interesse é vender meu irmão. Não era irmão, são questões bem cuidadosas aí. Agora, você tem, quando eu digo que a resposta é errada, você tem esses comerciantes, pro cara que escreve, a Inglaterra combateu isso porque ela queria trabalhar com consumidores. Consumidores, eu esqueci. Isso sim, porque não é uma questão de formar consumidores aqui nas Américas, é uma questão de novas relações atlânticas. E isso vai ao encontro que você falou. Bem ao encontro, é isso mesmo. Novas relações atlânticas, são outros contextos. Você está tendo novas relações atlânticas aí. E tem também o fato de que, quando esses países enfraqueciam, ao enfraquecer o tráfico, enfraqueciam soberanos e comerciantes poderosos locais, eles também estão esvaziando a possibilidade de resistência. Desestrutura, porque havia estruturas na costa africana que estavam diretamente ligadas ao tráfico. Quando combate o tráfico, combate esses mandões da costa. E aí você cria uma disputa pelo poder. Que é a hora melhor para você entrar do que uma hora que está todo mundo dividido? Né? Lutando, né, contra aquele que um dia escravizou, lutando para se impor aí, para ser o novo mandão da vez, para não ser nada, ou seja, mas é um momento muito preciso, esse século XIX é muito rico nessa história. Por isso, por que eu estou chamando isso? A gente entender esses contextos. É um contexto interessante dos retornos. Os retornados, muitos vão voltar no meio desse caos, rearranjo de força, desse caos ali, porque eles vão se colocar assim, olha, nós vivemos a experiência atlântica, nós temos a experiência das Américas, estamos indo para nos colocarmos como grupos que podem servir de intermediários, porque os europeus estão chegando lá. E aí eles são os intermediários por excelência. Eles dominam muitas vezes a língua do europeu, dominam o código atlântico de relacionamentos e estão dispostos a atuar na direção dos novos tempos. Porque eles não querem a volta dos poderosos da escravização. Porque isso é a história deles, porque eles foram escravizados. Seus pais, né? Enfim. O que a gente tem da perspectiva continental na diáspora? Isso é muito interessante, porque a história do retorno, ela não é só nossa brasileira, né? Não é a jabuticaba, como dizem, né? Não é a história do jabuticaba, que é aquela, né, frutinha que só existe no Brasil. Consta que até também existe na América Central, mas enfim, não interessa. Só para o exemplo, para fazer o negócio. Houve retorno de outras partes das Américas. Tem um retorno poderoso da região do Caribe, poderoso.
e a gente localiza tanto na costa ocidental da África quanto na região de Cabinda. Poderoso, mas evidentemente inferior ao brasileiro. E qual é o primeiro movimento desse retorno? É um movimento que é de outra natureza. Ele é promovido pelos ingleses desde o final do século XVIII. Vamos lembrar, século XVIII, Estados Unidos declara independência unilateralmente com relação à Inglaterra, 1776. E aí o que acontece? Os ingleses, depois de 1776, que é uma declaração unilateral, tem longas décadas de luta entre os estadunidenses e os ingleses para fazer valer aquela independência. E os ingleses vão dizer para os escravizados, olha, se vocês vierem para o meu lado, vocês vão ganhar liberdade e eu vou levar vocês de volta para a África, os que quiserem. Alguns fogem das tropas estadunidenses e vão lutar com os ingleses. Alguns vão fazer o contrário, vão lutar do lado dos locais. Mas enfim, interessa-nos agora esses que lutaram com os ingleses. Lutaram, os ingleses perderam, conseguiram negociar, ficar com uma terrinha, uma áreazinha na Nova Inglaterra, que é uma região fria pra caramba ali na costa leste, né? E dos Estados Unidos. E aí o que os ingleses fazem com essa turma que eles prometeram a liberdade? Se eles lutassem do lado deles. Eles não prometeram que se ganhassem, prometeram se lutassem. E as pessoas lutaram. Ele leva essa turma para Nova Inglaterra, vários desses ex-combatentes. Uma região gelada, né? Que é, assim, não é uma região de produção agrícola intensa, né? Não era, na época pelo menos, pode ser que até hoje com as novas tecnologias seja. E esses grupos começaram a protestar, que não era esse acordo, que aquelas regiões não queriam ficar, que etc. e tal, por toda razão, muitos morreram. 2, os ingleses também tinham outro grupo de africanos e descendentes africanos com os quais eles tinham compromisso. Qual foi a história? Século XVIII. Final do século XVIII, vocês estão lembrados da Revolução Haitiana, né? O Haiti rebelde, lutando contra os franceses, que vai por dentro do século XIX. Não foi só no Haiti, gente. Não foi só no Haiti. Foi na Jamaica, regiões do Caribe. Botou fogo no paiol ali. Muitas rebeliões. E aí os ingleses tentam negociar, não conseguem sucesso em várias delas, mas em algumas conseguem, com os rebeldes dizendo, olha, se vocês depuserem as armas, a gente leva vocês de volta para a África. Levamos e instalamos vocês lá e tal, parará. E muitos, não todos, evidentemente, não é assim, né? Nem todo mundo acredita ou quer acreditar, aceitam e vão engrossar esses grupos. Você tem, então, os ingleses voltam no final do século XVIII com esse problema, que é essa população liberta, negra, africana, sob sua tutela, seu compromisso. Então eles começam a tecer, o que a gente vai fazer? Vamos promover o retorno. E começam a negociar na costa ocidental da África, na região que é hoje Serra Leoa, a criação da primeira colônia de libertos que volta para a África. A cidade nomeada de Freetown. O nome mais adequado não podia ser, a cidade livre. Né? Então, estou contando, gente, muito assim, estou passando como se estivesse dando um voo rasante, mas para a gente entender esses outros retornos. E os ingleses, eles, então, promovem esse retorno para a Serra Leoa. Vão lá, negociam com o povo Mende, da região de Serra Leoa, que vão estabelecer ali, naquela região próxima do que vai ser Freetown. Isso não é nada simples, essa negociação, isso tem várias revoltas. Os Mende vão, destroem a cidade, enfim, tem toda uma longa história, mas há um processo de retorno. Tem... Fala dessa cidade, no filme Amistade. Com certeza, Eles explodem no final na Freetown. Porque parece que o navio de Amistad estava indo em direção a Serra Leoa em algum momento. Bom, enfim. A história eu tinha saído de região próxima, não sei, não me lembro agora, só voltando a vir. E a gente tem a cidade de Serra Leoa como essa referência, ou talvez como referência de local de retorno desses que foram emancipados, né, depois do processo lá do Amistad. E a cidade de Serra Leoa é fundada uma colônia inglesa na África. Vamos lembrar, né, já estamos no início do século XIX. Olha os interesses aí, vamos fincar primeiro pezinho lá, estabelecer uma colôniazinha. Serra Leoa vai ser importante como essa primeira área de colônia inglesa, e assim era nomeada.
Aí vão ser criados colégios, futuramente, de formação. Tanto ordens religiosas vão criar seus colégios de formação de lideranças locais. Muita gente vai estudar ali no College Bay de Serra Leoa para formar lideranças locais dentro de uma formação ocidental. Então vamos lá. E aí, desde o início do século XIX, a Inglaterra começa a promover o retorno desses libertos para Serra Leoa. A vida deles não é simples lá, viu, gente? E muitas vezes, é claro que não dá para explicar somente por aí, os conflitos que a gente vê ao longo do tempo ocorrer em Serra Leoa tem muito a ver com essa forma de como vai surgir essa região no mapa, na geopolítica atlântica e africana. Como é que é essa relação desses retornados com os locais? Vários desses que são retornados, e aí vale, né, usar o retornado aí não como, vamos dizer assim, como sujeito que é encaminhado, os que são retornados a Serra Leoa não são da região de Serra Leoa. Alguns tinham sido trazidos da região Iorubá, na Nigéria, outros Alçais, outros Mandingas, enfim, outras regiões. E aí foram levados para Serra Leoa, sob essa nova identidade de africanos. Então você tem esses retornos, falei no finalzinho do 18, início, efetivamente a partir do início do século XIX. Tem relatos desses retornos. Tem um cara que escreve inteirinha história, é um livro que chama Back to Africa, a história de dia a dia, como é que foi a saída do local, né, nas Américas, o caminho em direção à Serra Leoa. Outros processos de retorno, ainda no século XIX, antes do período que eles saem do Brasil, de outras partes das Américas. A gente tem, a partir dos anos 20 do século XIX, de 1800, a década de 1820, a criação, aí sim, de uma colônia pelos estadunidenses. Vocês vão lembrar que os estadunidenses fazem a sua independência, vem a sua primeira Constituição, a liberdade, a felicidade, os direitos individuais e a escravidão rolando, né? E aí, aí eles criam formas de dizer, não, mas aí a escravidão é o direito de propriedade, encontra outra maneira. Só que aí os libertos. E quem não era cativo mais? Como é que você coloca essas pessoas nessa nova ordem jurídica? Essa era uma questão para os legisladores, para os poderosos estadunidenses. E aí, em 1820, os Estados Unidos encontra também a sua solução de retorno. Cria Monróvia, né? E na Libéria. Monróvia, em homenagem ao presidente Monroe. Então você tem Monróvia na Libéria, que é uma colônia estadunidense, também de retorno. E começa a promover embarques de libertos que queiram voltar para a África. Paralelamente, você tem igrejas, congregações religiosas protestantes, né, estadunidenses, que promovem a ideia do retorno. E próprios libertos africanos, ou filhos de africanos nos Estados Unidos, que vão dizer a hora da população negra estadunidense livre voltar para a África. Vamos resgatar a África. Edward Blinder é um desses, um nativo das Ilhas Virgens, que depois vai para os Estados Unidos e se torna um grande pregador nesse sentido. Ele prega a volta à África. E ele tem textos belíssimos, belíssimos, fortes, em que reitera essa identidade africana na perspectiva do retorno. Tudo isso é importante a gente entender que esse é o contexto das Américas. Vamos ter retornos de Cuba também. Vai haver embarques de Cuba retornados. Mas aí vai ser como o caso brasileiro. Qual é a grande diferença do caso brasileiro para esse? Não tem patrocínio oficial. No Brasil não tem projeto de colônia na África. Não tem projeto de retorno. Desde aquele tempo, digamos assim, né? Desde antes de ser Brasil, não tem projeto de retorno. Há discussões sobre isso? Há. Muitos parlamentares no Brasil chegam a falar, não, vamos fazer igual os ingleses, igual os estadunidenses, vamos mandar esses libertos que dão problema de volta para a África, né? O que você faz, né?
Você tem também, vamos lembrar, as primeiras décadas do século XIX no Brasil, década de 30, muitas rebeliões. O Brasil está agitado pela ação de africanos. E quando eu falei que essa história não pode ser contada só pelos interesses ingleses, por quê? Além da luta inglesa contra o tráfico atlântico, você tem as populações, gente. Você tem as rebeliões. Você tem os africanos, seus descendentes, dizendo não àquilo. Aquele comércio, aquele infame comércio, ou seja, não por meio de ações rebeldes, não por meio de resistências. Tem um livro de uma mulher, agora não vou me lembrar de onde ela é exatamente, eu acho que ela é do Senegal, mas eu não vou ter certeza. Sylviane Diouf, que é um livro que não foi traduzido ao português, infelizmente, chama Fighting the Slave Trade, que é um livro que é sobre a luta na África, na costa ocidental africana, contra o tráfico atlântico. É do Senegal, né, Sylviane Diouf? Pois sim. Obrigada. Então a gente tem, porque esse material a gente tem que começar a conhecer mais. Então também não dá para dizer, lembrando, né, Chimamanda, contar a história só pelo lado do meus interesses ingleses e tal, parará, eu quero ficar na África, ganhar, fazer minhas fazendas, mas tem também essa conjuntura de lutas. Vamos relativizar. Existem os deportados. Esse é um grupo de retornados. Eu, quando trabalhei com esses 3.500 que eu falei, eu não contei os deportados. Por quê? Porque deportação não é o retorno. Né? O cara vai porque... Então, a gente tem os deportados, por exemplo, pessoas que participaram da rebelião dos Malês, 1835, na Bahia. Essa turma volta porque vai como se estivesse sendo exilado, né? Coloca-se, vamos embora. Os deportados. A gente tem uma história de deportação no Brasil que não é nova, né? Como política punitiva. Sei lá, tem desde a Conjuração Mineira, os caras são mandados para não sei aonde. Tem uma história de legislação sobre isso. Isso incide também sobre os escravizados no século XIX e vai aparecer na figura dos deportados que são, nos anos 30, levados para essas regiões da África. Essa costa ocidental. 2. Os retornos por iniciativa própria, que são grupos que se organizam para voltar. E onde a gente vê as iniciativas dessas pessoas, isso é muito interessante. Tem grupos que negociam contratos com os donos dos barcos. Então você tem lá os contratos. Então, esse grupo contratou esse barco, o Brig Robert, por exemplo, né? 1850, se não me falha a memória, negocia com o capitão do Brig Robert, inclusive no contrato vem o que ele vai oferecer de comida na viagem, quanto que ele vai oferecer de água, quanto, tudo direitinho, um contrato mesmo. E esse grupo de libertos é tão preocupado que pega esse contrato e leva para 2 missionários estadunidenses que estavam aqui, que eram missionários quáqueres. Sabe os quáqueres, aquele grupo protestante? Dos puritanos. Exatamente, aquela turma que se vestia assim, né, meio antigo e tal. Eles já existiam. Tá lá forte no 18, vão estar... No século XIX, já desde o final do 18, eles vão ser combatentes do tráfico e da escravidão. São grupos protestantes, aliás, várias igrejas protestantes vão combater a escravidão muito fortemente e obviamente, considerando as relações na época, né, muito antes da Igreja Católica. Isso é importante porque a gente tem esses grupos quáqueres. Aqui, esses 2 missionários estão no Brasil nos anos 50 do século XIX para ver o que estava acontecendo aqui, né, para combater o tráfico, para, enfim, lutar contra ele. E eles vão procurar o grupo de libertos que quer voltar nesse navio, leva o contrato para esses 2 que falam inglês. Olha, vocês olhem aqui esse contrato, vê se está tudo direitinho, né? Quero que isso sirva como testemunho. E eles vão, não, está tudo direitinho, e eles servem como testemunho, e eles registram esse contrato e vão lá e falam ao capitão do navio, olha, a gente está de olho em você, se não levar eles direitinho. Então, e aí esse grupo de retornados vai dizer, olha, a gente quer voltar para Badagry, que é uma região na Nigéria, perto do delta do Níger, não pede para voltar para Lagos, e isso e aquilo, negociam tudo. Esse grupo, que isso é interessante também, que organiza esse retorno do Brig Robert, né, é o nome do barco, as lideranças são muçulmanas. Isso é muito interessante também para a gente ver, agora não vou alongar sobre isso, mas isso é muito interessante. São muçulmanos.
E isso também vem no comentário desses viajantes ingleses, né, desses missionários, assim, olha, muito educados, mas eles são do Islã, né? Então, comentário do Candless e Burks, que são os que reveem o contrato. E eles colocam qual outro item no contrato, esse também nos interessa. A gente, quando for voltar, a gente vai passar o Salvador para pegar uma outra parte do grupo. Ou seja, eles estão articulados aqui. Né? Eles saem aqui, já em algumas dezenas de pessoas, mas têm contato com o Porto de Salvador. Ou seja, ainda vão pegar os amigos lá. Então, vamos imaginar, estamos em pleno vigor da escravidão, estamos falando de 1850. A sofisticação dessa organização. Respondendo a sua pergunta. Esse é um exemplo. Há outros dessa mesma natureza, de grupos numerosos, 100, nunca muito mais que 150, que voltam no mesmo barco. Né? Tem o Maria Adelaide, que é outro embarque que sai aqui do Rio de Janeiro, e vários outros que saem do Porto de Salvador. Em Salvador, inclusive, eles anunciam no jornal a partida. Gente, estamos partindo para a África. Né? Eu, fulano de tal, estou indo para a África. Isso era uma forma de avisar, também podia levar coisas, ele podia servir como alguém que levasse coisas para o continente. Era uma forma também de se liberar de possíveis débitos, se alguém dissesse, não, você está me devendo, já sabia que o cara já estava indo, ou seja, procuravam sair de uma situação de correção, e eram retornos muito numerosos. Mas temos retornos a partir do Rio de Janeiro. O Brig Robert é a Maria Adelaide, a barca Maria Adelaide é outra, desses retornos que tem toda uma documentação, né, que conta a história das partidas. Então a gente são iniciativas desses grupos de pessoas. Como elas se organizaram, não sei informar ainda. Como é que eles... Tem hipóteses, tem uma lista de hipóteses, mas irmandades, grupos de trabalho. Eu acho muito importante, inclusive, é um trabalho muito importante para caso até de continente na atualidade, que eu falei no início do curso sobre essa questão que o amigo colocou aqui, sobre contribuição do próprio africano vendendo africano. Eu acho uma questão muito importante de ser estudada, porque muitas das vezes essa relação não dá para ficar preso só no cor de pele branco e preto. E outra questão também, o termo africano, que a gente vai ver até praticamente século XVI, tem muitos mapas ainda que nomeava como Etiópia. O próprio termo africano também, como ele esconde a diversidade do Yorubá, do Bantu, é importante isso. Para caso de Costa da Guiné, dos lançados tão comuns no caso, já naquele primeiro momento, que talvez é produto também de uma relação dessa Espanha muçulmana e parte de Marrocos até Senegal, é muito fundamental. O que me interessa muito nos retornados é sobre essa questão de não só como organizam politicamente e economicamente, mas a gente vai ver que é uma nova dimensão cultural que volta para o continente. E grande problema de guerra de Sierra Leone e Libéria nos últimos tempos tem sido essa dicotomia de contradição dessas lógicas culturais. E para os Estados Unidos, por exemplo, é de bom agrado se tiver um descendente desses retornados como presidente na Libéria, por exemplo. E isso vai tornar fundamental até para caso de países como Nigéria, por exemplo. É mais benéfico para as Nações Unidas, outrora, se Nigéria ter um presidente católico, por exemplo. O porquê esses agentes dos malês vão ser deportados? Talvez é pela ideologia que eles têm, que nós discutimos lá na frente, que quando o Islã surgiu com alguns moros, chefes religiosos, o que vai acontecer? Diferente de ancestralidade, que independente de qualquer papel social que a gente tinha, a agricultura torna um elemento muito fundamental no trabalho de terra e na relação com os ancestrais. Então esses soberanos não muçulmanos, no caso,
que tinham relação com ancestrais, independente de tudo que eles faziam, eles cultivavam a agricultura. Vai ser diferente com algumas comunidades islâmicas, porque o que acontece? Algumas comunidades islâmicas, a noção de Deus é diferente. Então ali você funda novos agentes sociais, que a agricultura ele não tem já esse comprometimento desse vínculo. Então o que a gente vê para caso de Mali ou de Senegal, algumas comunidades muito grandes de letrados que têm outras funções sociais e que viviam também de tributo. Então essa comunidade malé, parte dos Yorubás nessa região alça, eles já chegavam aqui também como senhores que regulamentavam politicamente ou que vivia também de tributo dado para outros agentes. Então eu até assim não sei, mas eu acho que a revolução que eles provocaram aqui não era só no sentido de se libertar, mas talvez de ter também um determinado poder, né, dentro dessas relações. Eu não sei, talvez para casos dos retornados, deve haver algum conflito também com alguns elites que emergiram localmente. E provavelmente, se vemos descendentes africanos hoje muito presentes nas nossas regiões litorâneas, que tem um certo poder aquisitivo dentro dessa conjuntura política, ou lá no período independentista, ou na luta contra a ocupação, talvez tem muitos. Tem um beninense que eu conheci aqui, da família Bandeira, que ele é descendente dos retornados. Tem vários que... E eu vou chegar aí, gente, é tanta coisa para falar, né? Foi ótima a sua intervenção, Maurício. Mas, assim, que eu ia falar das fases do retorno, vou passar rápido por aqui. A primeira fase, século XVIII, mas que ela pode vir de antes, que são retornos individuais, em geral são pessoas que vão como representantes comerciais, libertos, africanos, muitos deles, que vão trabalhar como representantes comerciais inseridos no tráfico, são retornos individuais. Um sujeito, um pequeno grupo, então você tem trajetórias individuais que são importantes, mas que tem a ver com gente que é liberto, ou seja, que é escravizado e trazido para as Américas, para o Brasil em especial, mas que alcança uma confiança do seu proprietário, enfim, se insere nesse mundo do tráfico atlântico e passa para o lado de lá. E não necessariamente são africanos e filhos descendentes de africanos no Brasil. A gente tem casos importantes de alguns desses brasileiros, né? Ou brasileiros sem aspas, que se estabelecem na África, como é o caso do Xaxá de Ajudá, né? E outros importantes comerciantes ligados ao tráfico. Porém, essa grande fase que eu estou passando por cima, evidentemente que tem conjunturas particulares, mas que vai até o século XVIII e início do XIX. No século XIX a gente tem uma primeira fase que ainda é caudatária uma segunda fase que ainda é caudatária desse antecedente, que são aqueles que por vínculos de contatos familiares, de contatos da própria atividade comercial, que nas 3 primeiras décadas do século XIX voltam para a África para atuar como agentes desses que já estão lá. Então você tem, inclusive, esse Xaxá de Ajudá, que é um retornado que volta para a região do Benin, que se alia ao rei local e que cria que separa, inclusive, um território para que os retornados voltem e se estabeleçam ali numa comunidade. Isso as 3 primeiras décadas do século XIX, perdão. 19, segunda fase, 1830 em diante, 1830 até 1850, a gente tem uma fase que é a fase mais numerosa dos retornos, que aí temos os deportados, evidentemente, das rebeliões, mas temos também, o que acontece? Em algumas regiões do Brasil, realmente a repressão sobre os libertos é muito dura. Porque como eu estou dizendo, é uma fase de agitação social, e aí esses libertos vão dizer, não, as novas circunstâncias internacionais, as pessoas sabem das coisas, esse é um dado importante, nesse movimento de retorno. Gente, retorno é rede que se monta. Então você tem um número grande que retorna aí por essas circunstâncias ruins para os libertos no Brasil.
Então são circunstâncias ruins e aí eles, não, lá está melhor, temos como nos inserir nessas redes. Terceira fase, e essa terceira fase era também desconhecida, que é a fase depois de 1850, quando já o tráfico tinha de fato sido extinto para o Brasil, as Américas estavam em processo de extinção, e aí voltam grupos, como essa turma que eu contei do Brinque Robert, como a turma do Maria Adelaide, aliás, Maria Adelaide não, porque Brinque Robert é um exemplo clássico, e entra os Libertos Congo, que depois eu vou contar para vocês, que eles vão voltar, mas eles vão dizer: nós queremos ir para a África para combater o tráfico, nós queremos ir para a África para modernizá-la, vão acionar esse conceito de África que não existia, como você bem marcou, que vai essa coisa genérica. Claro que alguém vai dizer: ah, mas esse discurso eles capturavam dos ingleses, capturavam das novas forças hegemônicas no mundo atlântico. Sim, utilizavam-se do discurso para conseguir apoio. E proferiam esse discurso. Tem um grupo de libertos contra no Rio de Janeiro que reivindica o apoio inglês para voltar para a Cabinda, que é uma história que, enfim. Mas esse grupo vai acionar no discurso, vai escrever cartas, vai negociar. É uma outra fase deste retorno. Então, temos aí 4 fases. Na África, a gente vai ter, desde os retornados que vão nessa costa ocidental, se vestir a ocidental, numa tradução, evidentemente, da roupa ocidental, né? Você vê o traje ocidental, mas o uso eventual do turbante, reparem bem, daí dá estudos para a gente fazer, né? Quando não, já chega com contato que vai dizer, ó, esse é o caminho de você ser bem-sucedido aqui. Isso, gente, as comunidades retornadas, em geral, elas vão se colocar no lugar de uma elite local. Não a maior, a mais poderosa, mas sim de um grupo com poder econômico. E sim, em alguns casos, e eles vão ser, é muito curioso, porque no período colonial, eles vão encontrar, em algumas dessas áreas para onde essas comunidades surgem, um certo ostracismo. No período colonial, quando o colonialismo inglês, francês, vai duro sobre as áreas. Porém, nas lutas pela independência, esses grupos, essas comunidades retornadas, elas vão se reacionar. Olha só que interessante. O cara foi escravizado, liberto, trazido para o Brasil, africano, volta para a África. Os seus descendentes vão ser lideranças na luta da independência. Durante o período colonial. Movimento natural, né? Porque para se tornar, para sair da escravidão, a condição de retornado, é preciso ser uma liderança já colocada. Já está colocada aí, não é qualquer um. Então, isso é que é interessante, porque vocês estão falando dos descendentes. Sim. Ou seja, você transmite numa ética comunitária, uma ética não diria, mas numa cultura comunitária, essa visão. E você tem, ou seja, aqueles que se identificavam como gente que se, vamos dizer, cuja identidade veio de fora, porque é isso. O que é o retornado? Ele é o cara que veio das Américas. Em algumas localidades eles se autodenominaram e foram denominados como brasileiros. Então, a identidade dele é forjada nessa relação atlântica e tem como referência o Brasil. Esse grupo que tem essa identidade, que puxa de uma história externa o seu ethos, o seu modo de ser, a sua identificação mais do que isso, ele vai ser quem vai liderar a luta pela independência. Reparem, é de uma lógica interna poderosa, mas é também, né, há um conteúdo, né, que pode ser visto como paradoxal em certa medida. Contextos locais, gente, nessas identidades que se reconstroem. Primeiro, a gente vai ter o uso da língua portuguesa, numa região que se falava nas línguas de troca e depois, como língua oficial do colonizador, o inglês ou o francês, a gente vai ter a manutenção do português como uma identidade, um marcador de identidade. Um português, evidentemente, transformado, mais uma língua portuguesa. O cancioneiro, as músicas, as celebrações, os libertos retornados, a comunidade retornada do século XIX, chamam padre
português, para celebrar missa em português para a comunidade. Essa marcação do idioma é importante. Vamos lembrar, gente, que nessas regiões, para onde retornaram, havia povos, grupos étnicos com suas identidades estabelecidas. Então, também havia uma necessidade desse grupo que chega de criar o seu próprio grupo étnico. E quem era esse grupo? Se eles muitas vezes tinham saído de diferentes regiões, o que era que havia em comum na trajetória deles? A experiência do Brasil. Então vão ser os brasileiros, vão ser os agudais do Benin. Essa outra identidade que se constrói a partir dessa história. Vão reivindicar o catolicismo, evidentemente um catolicismo com traduções locais e próprias. Não é aquele catolicismo português. Quando eu digo isso, não é sem base. Há missionários católicos que vão atuar nessa região, de sociedades missionárias francesas, né? Que vão lá e que vão dizer, meu Deus, esse catolicismo aqui, esses caras vão à missa domingo, mas não fazem nada de católico, eles são polígamos, eles celebram os orixás, eles, né? Ou seja, não era o catolicismo como eles, esses, vamos dizer assim, a moda europeia, estrita, né? E vão marcar sua diferença também por um vestuário diferente, por uma arquitetura diferente. Eles vão construir bairros com arquitetura brasileira. Eles vão fazer festas. Tem uma pesquisadora da USP, Ângela Fileno da Silva, que estudou as festas dessas comunidades, né? Tem um livro que ela publicou que se chama Hoje é Dia de Santo. E é exatamente a história dessas festas e a festa do Senhor do Bonfim e as celebrações da cultura, a festa da burrinha, que é um bumba meu boi revisitado localmente e que existe aí como marcos identitários. Só para a gente ver, olha aqui. Aqui é uma foto do Milton Guran, são duas fotos do Milton Guran, de uma irmandade, olha lá, escrito Irmandade Brasileira de Bom Jesus. Isso é no Benin. Tá? Então está escrito em português, o estandarte. E as crianças, reparem bem, as crianças estão todas vestidas iguais com tecidos, com estampas locais da região. Mas a Irmandade lá, com Jesus Cristinho ali, enfim, é uma celebração católica. E aqui é a festa da burrinha. E, gente, tem a festa da burrinha. Sabe os bonecos de Olinda, aqueles bonecos? Também tem lá. E não tem lá depois que criou, vamos dizer, essa nova globalização, não. Tradições locais que indicam também retornos a partir da região de Pernambuco, que eu localizei na minha pesquisa como sendo poucos, mas pode ser que tenha outros caminhos aí que eu não tenha identificado, que essa turma de Pernambuco fosse pelo Porto de Salvador, ainda tenho que checar isso tudo. Nunca termina essa pesquisa, viu, gente? Não, é possível. Não é? Porque ela tem um monte de lugar que tem um monte de aberturas, mas é interessante ver esses dois lados. Eu tinha conhecido só pelo Atlântico Negro na Rota dos Orixás, isso, que eles falam isso, mas a professora só usou a referência da Revolta dos Malês, do grupo, não de... Que naquela época não tinha essa pesquisa ainda. Não tinha. Né? Esse é um grupo de advogados, né? Que é da família Laquija, bacharéis, que essa é uma família que abandona o seu nome português, porque essas famílias elas usam sobrenomes portugueses. Eu falei do uso do português, mas o uso do sobrenome português. Souza, Carneiro, quem falou ele falou de uma família aí também, que esqueci o nome que ele mencionou. Bandeira. E havia aqueles que já estavam lá há mais tempo, que recebiam cartas, gente. Então há essa documentação riquíssima. Se você está retornando para Lagos, você leva uma carta para o senhor Cândido. O senhor Cândido é o cara que vai receber vocês. Então, quando você chega com a carta para ele e ele vai te ajudar a se instalar. A família Laquija é uma dessas que altera o seu nome, mas que também é uma família que não altera a sua identidade. Eles descendem, são brasileiros, residentes, retornados em Lagos, na Nigéria, mas eles adotaram um nome já local.
E marcam o seu lugar de diferença também. Vamos observar, né? Aqui o sobrado é uma das muitas construções. Tem um estudo, que é o estudo do Mariano Carneiro da Cunha, Mariano com 2 N's, casado com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que ele fez sobre a arquitetura brasileira em Lagos. Aí ele estuda a brasileira entendida aí como desses retornados do Brasil. Essas marcas são marcas também de cultura material, gente. Aí são as fotos de Milton Buran, dos anos 2000, na verdade dos anos 90. Milton Buran é um antropólogo, fotógrafo, trabalha exaustivamente sobre isso. Qual é a diferença do trabalho dele, que eu brinco, a gente brinca, do trabalho dele para o meu? Porque ele trabalha hoje. Ele está interessado nas expressões contemporâneas dessas comunidades. Eu estou estudando lá atrás, como é que se organizaram, como é que eles saíram, como é que eles se instalam lá. Minha história, que envolve as duas margens, está muito mais do ponto de vista das origens da comunidade. Ele está interessado em como é que eles expressam hoje. Inclusive, nos mapas populacionais, esses grupos, tanto no Benin quanto na Nigéria, são identificados em separado, como brasileiros, como agudás no Benin. Brasileiros na Nigéria e agudás no Benin, assim, é como se fosse um grupo étnico. E são criados-se, né? Inventados. Então a gente tem a menina dançando um samba baiano, são fotos já atuais, uma celebração que você vê um padre, né? Fazendo a celebração católica, mas uma celebração católica festiva que envolve a mistura com as tradições locais, e ali aquela senhora está recebendo, não sei se vocês conhecem esse tipo de insígnia aqui no Brasil, no interior é muito comum, irmandades católicas que usam essa espécie de faixa, né? Isso, exatamente. No interior isso era muito comum, viu, gente? Aqui em Magé tem isso. Tem ainda em Magé? Pois é. Resistente, mas tem. Não é? Muitas senhoras, senhores também, que usam essas faixas que identificam a irmandade a qual pertence, né? Essa daqui é da Irmandade do Bonfim. Então, a Irmandade do Senhor do Bonfim, porque eles fazem a festa do Senhor do Bonfim. Nas religiosidades, como é que essa tradução do catolicismo dialoga com as religiosidades locais, né? Dialoga numa tradução, isso é interessante, que passa pela diáspora, no caso dessas comunidades. Ou seja, o que esses grupos viveram na história aqui nas Américas, eles levam para a África. Então, quando eles traduzem o catolicismo a uma linguagem própria, eles trazem o que eles aprenderam aqui, que certamente foi um diálogo entre grupos de diferentes origens, né? Iorubás, Alçais, Mandingas e outros. E aqui eles levam isso tudo para a África e ressignificam nesse catolicismo que lhes é próprio. É claro que hoje essa realidade passa por outros canais. A presença da Igreja Católica se fez mais forte, mas não conseguiu romper esses laços históricos com a interpenetração de origens, né? Então você ainda tem o catolicismo como elemento identitário que diferencia essa comunidade das outras comunidades, dos outros grupos. Eles não são protestantes, eles não são muçulmanos, porém você tem uma mistura. Nessa comunidade você já tem grupos que se converteram ao Islã, pertencem à comunidade, mas se converteram ao Islã, mas vão nas festas católicas, porque é uma atividade social importante da comunidade. E aí eu queria saber, tipo, já que esses grupos se identificam pela questão católica, como que, se esses grupos muçulmanos não fazem parte, talvez, desses brasileiros, enfim, desses retornados, ou se fazem, mas, tipo, como fica essa questão da religião católica como identidade? Olha, essa religiosidade é uma religiosidade que ela vai aparecer de diferentes maneiras. Tem uma história que foi publicada até na revista Afroásia, que é bem exemplar para essa tua dúvida, do Urban Karim. Eu acho que é Urban Karim da Silva, mas eu não tenho certeza se é Urban Karim da Silva. É um texto que é escrito a 4 mãos pelo
João José Reis e pelo Milton Buran, que é um cara que é um muçulmano, que hoje em dia é uma... Enfim, hoje em dia eu não sei nem se ele é vivo ainda, mas se não for, está bem idoso, que se torna uma liderança local e que é da comunidade de retornados. Ele se converte ao Islã lá, no caso dele. Alguns, na formação da comunidade, eles frequentam a Igreja Católica, mas frequentam socialmente e mantêm seus vínculos com o Islã. Essa restrição, né, você é de uma religião e não frequenta outra, isso nem sempre funciona nessa grande área de África de uma maneira tão rígida. Então, você tem tem várias histórias em que, vamos dizer assim, os grandes chefes das famílias importantes dos retornados vão visitar a liderança muçulmana para conversar sobre os rumos da comunidade, porque o cara muçulmano também é descendente retornado. Então você tem um trânsito aí. Certamente esses grupos muçulmanos podiam frequentar a festa do Bonfim, a festa do Vinha, mas evidentemente guardar a sexta-feira, rezar na mesquita. Então esse mundo não obrigava uma opção rígida. Com o tempo isso vai mudando. Aí você vai tendo características mais específicas. O Urban Carim da Silva é uma trajetória que você vai poder olhar esse processo de transformação, porque ele é entrevistado contemporaneamente pelo Milton Buran. Esse texto é um texto dos anos 2000. E, ao mesmo tempo, o João José Reis vai na história lá do passado, dos ancestrais. Vou te dar, parece cabotinho, mas eu vou fazer. Na minha tese de doutorado, tem uma parte sobre Serra Leoa. Não é que aquilo dali está longe, não vai te resolver as dúvidas. Mas o que você vai poder encontrar ali? Você vai poder encontrar referências. A minha tese está disponível na internet. Então, mais fácil, você vai lá na tese, tem a parte de Serra Leoa, e aí você pega de Serra Leoa o que tem. Tem uma pesquisadora, jovem historiadora, que está trabalhando sobre Serra Leoa nesses últimos anos. O trabalho dela, quando for traduzido para a gente, porque ela fez o doutorado, ele é brasileiro, o nome dela é Érica Melek, com K no final. Ela está pesquisando justamente em torno da Serra Leoa, só que ela fez doutorado na Inglaterra. Então o trabalho dela ainda não está traduzido. A gente teve nesse contexto de avaliação que a ressignificação seria o retorno, né? Retorno à família, retorno à mãe terra, aos valores. Essa África que estava sendo criada aí. E que, embora os retornados, porque levando em consideração agora, quer dizer, os meios, né? A facilidade hoje de retornar, de trabalhar com comércio, de interagir, né? Tem vários segmentos hoje que criam essa relação de intercâmbio internacional. Quer dizer, levando em consideração esses aspectos atuais, né? E também, assim, eu queria que você falasse, quer dizer, que, como o companheiro colocou, não é qualquer um que retorna, já tem que ter um contexto, tem que ter como você falou, laços de rede, tem que ter um conceito revolucionário, seria isso, né? Teria que ter aquela diáspora dentro de si, né? Que vem dos seus ancestrais, vem da cultura, né? Mas para os que ficaram, né? Para os que estão, né? Que produto também de famílias, até dos seus próprios filhos, né? Netos, bisnetos e tal. Nós temos aqui, tipo assim, o produto dessa experiência antiga, dessa tal alforria ou liberdade, né? Os mortos atuais, né? Porque nas cadeias hoje você tem só negros, na sua maioria. Os mortos, né? Por helicóptero, por outros meios, são negros, corpos negros, né? E que discutir essa diáspora, né? Quer dizer, discutir esse retorno, discutir essa essência africana, né? Eu tive em Minas agora recente em Nuena, e o pessoal quilombola, o pessoal indígena lá, e uma das coisas que eu percebi que além do território, além de ter a terra, além do contato, né? Mas são trabalhar seus valores culturais, a semente, a plantação, e
com esse secretismo atual, né? Quer dizer, com a Igreja Católica envolvida, alguns santos, né? Quer dizer, essas coisas que a gente de repente viu aqui na sua explanação, até do retorno em alguns casos, mas trazendo valores, né? Você vai chegar num local onde majoritariamente a pessoa é muçulmana, e você trazendo traços e características e modos, muito embora retornável, pode agredir também, né? Mas seria o retorno grande... Na verdade, o retorno não é simples, o estabelecimento dessas comunidades em África. Elas vão enfrentar conflitos locais. E vão enfrentar conflitos em que essa questão das suas identidades vão ser cobradas. Por exemplo, a questão da escravidão. Ter a marca da escravidão não é uma marca positiva nessa sociedade na época do Walter. Ser um ex-escravo é um estigma. Por melhor que seja a sua situação financeira. Isso é muito importante. Alguns desses grupos, inclusive quando vão rememorar suas trajetórias, a tradição oral que é recuperada, vão omitir a questão da escravidão. Isso é muito interessante como construção da memória. Os antropólogos chamam isso de uma bricolagem da memória, usando um termo da construção para entender como é que você faz. Então você... imagina, são libertos, retornados, evidentemente, o que aconteceu com eles? Foram escravizados. Mas fecham, tampam essa identidade de escravizado, né? Transformam, criam uma nostalgia do Brasil como idealizada, onde a questão da escravidão é oculta. Então é uma forma de autoconstrução, de autoimagem, de identidade que passa por essa proteção. Porque no processo de construção de identidade, mecanismos protetivos são acionados. Isso a gente não tem como julgar. É certo, errado, o cara devia ter dito, não lutei contra a escravidão, me libertei, ou me libertei do jugo. Isso pode ser acionado hoje, numa outra circunstância, mas no processo de construção não era para entrar no jogo. Mas, de qualquer forma, quando a construção de identidades, aí voltando à sua primeira questão, né, da morte de jovens negros, majoritariamente, das prisões com negros, majoritariamente no Brasil, o mecanismo de formação de identidades, ele tem um caráter de proteção. Ou seja, a afirmação de identidades em comum, ela reforça a possibilidade de solidariedade, de associação, né? Assim, quando a gente se busca associar-se, juntar-se, né? Os estudantes africanos do UFRJ, os estudantes de outras regiões, que vão tomar assim, associar-se é fortalecer-se também. Criar uma identidade é se fortalecer e se proteger também. Então, a ideia dos retornados também como uma estratégia, né, de proteção e de afirmação. Nessa construção dessa identidade, aí, eles vão acionar aqueles elementos que eles acham que vão ser bons para eles naquela sociedade. Por isso a questão da escravidão é muitas vezes deixada de lado.